Olá, meu nome é Álvaro Martins, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre Business Analytics. Primeiro assim, a gente tem que olhar os negócios para poder tomar decisão. Existem várias formas de olhar. Tomar decisão é a grande questão, o grande desafio de qualquer empreendimento. A gente vai tomar melhores ou piores decisões dependendo do nível de inteligência que a gente tenha para tomar essa decisão. Aí entra um primeiro assunto muito relevante, que é entender um passo até antes da tecnologia, antes da ferramenta de BI ou de Business Analytics, é a visão que se tem sobre esse processo de tomar decisão. É muito interessante a gente ter uma panorama geral, uma visão ampla, por isso eu coloquei essa figura, esse drone, né, olhando como o todo, olhando o contexto como um todo. Muito bom. Quando a gente olha as empresas, as organizações de um modo geral e olha os modos de tomar decisão, a gente vê claramente dois tipos de visões dominantes. Uma visão que podemos chamar de mais antiquada, que é o que a gente chama de visão cartesiana. O que é a visão cartesiana? Como mostra nessa figura que vocês estão vendo, é uma visão que tem o foco no funcionário, né? Então, o funcionário ele tem que fazer aquela tarefa que foi designada a ele. Para isso, ele tem que entender o que ele vai fazer. A corporação, a gestão, ela vai medir o desempenho do indivíduo. Se o indivíduo não estiver entregando, não estiver atuando do jeito que se espera, a gente troca o indivíduo, acreditando sempre que há alguém melhor do que ele, né? Quando há alguma coisa de não conformidade, algum erro, vamos chamar assim, a gente vai logo para o chamado fluxograma da culpa, né? Então, quem errou? Quem que a gente pode culpar? Essa é uma visão que a gente chama cartesiana. Algumas organizações ainda têm esse tipo de visão muito arraigado dentro de si, dentro dos seus processos e até mesmo do seu quadro de gestão. Quando a gente vai falar de Business Analytics, a gente tem que pensar que, antes de mais nada, nós temos que mudar para uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É olhar o processo como um todo. O foco não é mais o indivíduo, o foco é o processo. Eu, como profissional, eu tenho que pensar sempre como que eu posso contribuir para que as coisas aconteçam, né? Então, como que o meu trabalho se encaixa no processo? Dentro desse tipo de olhar, desse tipo de visão, nós não vamos medir o desempenho do funcionário, nós vamos medir o desempenho do processo em si. Quando alguma coisa não está legal, vamos entender como é que a gente pode mudar o processo, né? Mudar o processo de execução, o processo de tomada de decisão, entendendo que sempre, qualquer processo pode ser aperfeiçoado, né? Aí a gente começa a entender que errar faz parte de tomar decisão. O erro é permitido, né? Então veja que enquanto numa visão cartesiana não era possível errar, onde não é possível errar, as pessoas não erram? Erram. E o que fazem com o erro? Escondem embaixo do tapete. Numa visão já sistêmica, o erro ele é permitido. Não vou dizer que bem-vindo, mas a partir de uma boa análise do erro, a gente aprende muita coisa. Então, é permitido errar, erre rápido, erre e mostre, vamos olhar o que aconteceu para entender como que a gente pode melhorar o processo e errar menos. Ou, no mínimo, errar de forma diferente. Então, duas visões distintas que antecedem até uma conversa de Business Analytics. Quando a gente fala de cultura analítica, o que é a cultura analítica? Essa cultura de analisar os dados nos seus mínimos detalhes, para ver o que os dados nos contam, né? É claro que essa cultura analítica, ela pressupõe algumas ferramentas, algumas competências. Então, a gente precisa ter tecnologia adequada para coletar, tratar, fazer o que a gente chama de mineração, data mining, minerar dados, para que aí os dados possam ser entregues num dashboard adequado, para que a gente possa enxergar. A gente precisa ter métrica, precisa ter os KPIs, os indicadores-chave, para que a gente possa avaliar se os processos estão adequados ou não. E a gente tem que ter regras de negócio, para poder chegar a resultados, porque os dados em si, eles não falam nada sozinhos, eles falam desde que modelados. Modelar nada mais é do que colocar alguma regra. A gente chama aqui de regra de negócio. Então, uma cultura analítica, ela pressupõe esses pré-requisitos. Se a gente olhar cada vez mais, né, num passado, talvez a empresa pudesse pensar só na própria empresa, o que muitas vezes já trazia um nível de complexidade.
como vocês estão vendo aí, à medida que tem várias áreas diferentes, né? Com interesses diferentes, com skills diferentes, não é? Agora, a empresa não está sozinha, não está isolada, a empresa está dentro do mercado. Esse mercado, e cada vez mais os mercados em geral, estão complexos, ambíguos, voláteis, a coisa muda muito rapidamente, né? Então, quando a gente olha o mercado e não só a empresa, nós estamos olhando para fora também. Consumidores, os stakeholders de um modo geral, né? As partes interessadas da empresa, concorrentes, reguladores e por aí vai. E a empresa não está somente dentro de um mercado, esse mercado também está dentro de um ambiente. Ambiente que é o país, que é a região, que é o setor, né? O ambiente que envolve vários aspectos. Por exemplo, nós estamos falando aqui de Business Analytics, a gente está falando fundamentalmente de análise de dados. Quando a gente tem a entrada no Brasil, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, é um fator novo de ambiente. Então, uma regulação, uma lei que vem trazer uma nova situação para a coleta e tratamento de dados. Então, gente, falar de ambiente, falar de cultura analítica, ela tem algumas complexidades, né? Quando a gente está falando de Business Analytics, nós estamos falando de todo esse conjunto. Então, não perca. Próximas conversas, nós vamos tratar aqui cada pedacinho aqui desse assunto que no todo a gente está chamando de Business Analytics. Muito obrigado.